Imagine manter a calma em situações difíceis, por exemplo. Você está no trânsito, atrasado para um compromisso importante. O carro na sua frente acelera e freia de repente, o buzina insistentemente, e as pessoas parecem agir como se o mundo estivesse acabando. Seu coração dispara, a respiração fica curta e a irritação começa a tomar conta. Quantas vezes essa situação comum já fez você perder a calma e se sentir esgotado? O que muitos não percebem é que nesse momento não é o trânsito que provoca esse caos interior, mas a forma como reagimos a ele. O estoicismo, uma antiga filosofia prática, oferece ensinamentos poderosos para manter a calma exatamente nessas horas, quando o mundo parece conspirar contra a nossa paz. Hoje vamos mergulhar em 9 lições para manter a calma em meio às dificuldades do dia a dia. Essas lições vão ajudar você a reencontrar o equilíbrio emocional, a viver com mais serenidade e a responder com sabedoria, mesmo nos momentos mais desafiadores. Porque no final das contas, a calma não depende do que acontece ao redor, mas da força que cultivamos dentro de nós. Você está no canal Sábio Estoico. Vamos aos ensinamentos. Lição 7. Domine a percepção. O que você sente não é o que é o que você pensa que é. Tudo começa na mente. Antes de qualquer emoção te dominar, é a forma como você interpretou o que aconteceu que te levou até ela. Para os estoicos, nada externo tem o poder de nos abalar, a não ser que a gente permita. Marco Aurélio disse: se você está angustiado por alguma coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. Isso significa que a sua percepção, e não o fato em si, é o verdadeiro causador do seu sofrimento. Imagine alguém que te trata com indiferença. Imediatamente, sua mente interpreta aquilo como rejeição, falta de valor, humilhação. Mas e se você apenas visse o ato, sem julgá-lo? E se você apenas percebesse, essa pessoa está fria, e seguisse seu caminho sem permitir que isso abalasse sua paz? A chave está em desacelerar o julgamento. Quando você julga rápido demais, sofre à toa. A percepção é o filtro pelo qual tudo passa. Se esse filtro está sujo com traumas, carências e ansiedade, você vai distorcer tudo. Vai ver problema onde não tem. Vai sentir dor onde havia apenas um fato neutro. Mas quando você limpa esse filtro com razão, reflexão e calma, você vê o mundo como ele é, não como você teme que seja. Isso não é indiferença, é liberdade. Liberdade de não se deixar arrastar pelos próprios pensamentos negativos. Liberdade de questionar o que sua mente está dizendo antes de acreditar. Você pode sentir algo e ainda assim não se identificar com aquilo. Pode dizer a si mesmo: estou sentindo raiva, mas ela não é quem eu sou, é só um sinal. E eu decido o que fazer com ele. A percepção molda a realidade emocional. E é por isso que, para os estoicos, dominar a mente é o maior de todos os poderes. Eles sabiam que o que abala uma pessoa não é o acontecimento, mas o significado que ela deu a ele. A partir disso nasce o autocontrole. Não reagir no impulso. Observar, respirar, refletir, reinterpretar. E só então, agir. Quantas vezes você ficou triste por algo que dias depois nem fazia sentido? Quantas vezes uma simples palavra te feriu porque você deu a ela um peso que ela não tinha? E quantas vezes você se culpou por algo que só existia na sua interpretação? Dominar a percepção é se libertar dessas armadilhas internas. É entender que tudo o que entra em você antes passa pela lente da sua consciência. E se essa lente for turva, você sofrerá. Mas se for clara, você viverá com sabedoria. Essa é a proposta estoica. Limpar a lente da mente, ver com lucidez, sentir com equilíbrio, responder com grandeza. A verdadeira calma não está em fazer com que o mundo pare de te testar. Está em mudar a forma como você enxerga cada teste. Quando você domina a sua percepção, você domina a sua vida. Porque ninguém mais tem o poder de te desestabilizar, a não ser que você conceda esse poder. E um estoico jamais concede. Lição 6. Só se preocupe com o que está no seu controle.
Você sofre porque quer controlar o que nunca foi seu. Quer controlar a opinião dos outros, as atitudes das pessoas, o futuro, os resultados. Mas o estoicismo, com sua clareza brutal e libertadora, nos ensina algo fundamental. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Essa frase simples de Epicteto pode salvar sua sanidade, pode devolver sua paz, porque ela coloca um limite claro entre a sua responsabilidade e aquilo que pertence ao universo. Pare agora e olhe para dentro. Quanta energia você tem perdido tentando mudar o comportamento de alguém? Quanta angústia surgiu porque as coisas não saíram como você imaginou? O problema não é o mundo fora de ordem, é a sua insistência em querer ordená-lo de acordo com suas expectativas. E é exatamente aí que nasce a ansiedade, no atrito entre o que você quer controlar e o que não pode controlar. O estoico olha para a realidade como ela é. Ele não idealiza, ele não exige, ele não se revolta com a chuva, nem se desespera com a traição. Ele se pergunta: isso depende de mim? Se sim, ele age. Se não, ele solta. Ele cuida da própria parte e entrega o resto. E isso é tudo o que podemos fazer. Achar que podemos controlar tudo é arrogância. E tentar fazer isso é um convite à frustração. O que está sob seu controle? Seus pensamentos, suas palavras, suas ações, sua resposta diante dos acontecimentos. É nisso que você deve colocar sua atenção, porque é isso que define o seu caráter. Todo o resto, a reação do outro, o tempo, o sucesso, o fracasso, está fora da sua alçada. E quando você aceita isso, você para de sofrer por aquilo que não pode mudar. Imagine que você tem um jardim. Seu dever é cuidar da terra, regar, podar, proteger, mas não pode obrigar a planta a florescer no seu tempo. Você não grita com a planta, nem se culpa por ela crescer devagar. Você apenas faz a sua parte. Assim é a vida. Faça o que te cabe. O que não te cabe, deixe para o tempo, ou para Deus. A calma começa quando você reduz o escopo da sua preocupação. Quando você diz: isso não é problema meu, não no sentido de fuga, mas de sabedoria. Não é sua obrigação consertar tudo. Não é sua função controlar os outros. Não é seu dever salvar o mundo. Seu único compromisso é com a sua mente e com as suas ações. Epicteto afirmava: a liberdade está em fazer apenas o que depende de você. Isso é libertador. É o fim da ansiedade crônica. É o início de uma vida mais leve, mais presente, mais coerente. Porque quando você coloca foco no que controla, você se torna eficaz. E quando solta o que não controla, você se torna livre. É um equilíbrio entre responsabilidade e entrega, entre ação e aceitação, entre movimento e confiança. Isso é serenidade. Isso é sabedoria. E isso é estoicismo aplicado à vida real. Lição 5. Use a razão como bússola e não a emoção como motor. A emoção chega como um raio, intensa, imprevisível, urgente. Mas a razão é como o sol, constante, silenciosa, firme. Um dos grandes princípios do estoicismo é não permitir que as emoções, por mais fortes que sejam, governem nossas ações. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te feriram. E isso exige razão, porque a emoção quer revidar. A razão quer entender. Imagine que alguém te ofende. A emoção quer gritar, revidar, machucar. Mas a razão diz: isso diz mais sobre o outro do que sobre mim. A emoção quer correr. A razão quer respirar. A emoção te cega. A razão te orienta. E a calma só é possível quando você escolhe ouvir a voz da razão, mesmo quando a emoção está berrando dentro de você. Não se trata de ignorar sentimentos. Os estoicos nunca ensinaram a reprimir. Eles ensinaram a dominar, a canalizar, a entender. Quando você sente raiva, medo ou tristeza, esses sentimentos não são errados. Eles são apenas sinais. Mas o que você faz com eles é escolha. E a razão te ajuda a fazer essa escolha com lucidez, não com impulsividade. Sêneca dizia: a raiva é uma loucura temporária. E ele estava certo. Quantas vezes você disse ou fez algo que se arrependeu só porque agiu no calor do momento? A emoção assume o controle quando a razão está ausente. E quando isso acontece,
Perdemos a calma, o discernimento e, muitas vezes, pessoas e oportunidades. O segredo estoico é simples. Não reaja, responda. A reação é automática, instintiva, primitiva. A resposta é consciente, pensada, elevada. Quando você aprende a pausar entre o estímulo e a ação, você se torna invencível. Não porque não sente, mas porque escolhe como agir. E essa escolha é o verdadeiro poder humano. A emoção quer urgência, a razão quer clareza. A emoção grita, faça algo agora. A razão pergunta, precisa mesmo fazer isso agora? E geralmente não precisa. Um simples atraso na resposta pode evitar desastres. Um silêncio bem colocado pode preservar a paz. Uma respiração profunda pode impedir um erro irreversível. Por isso, treine sua mente. Questione seus impulsos. Reflita antes de agir. Crie o hábito de se perguntar: essa decisão está sendo guiada por emoção ou por razão? Se for pela emoção, espere. Se for pela razão, vá. É melhor ser lento e sábio do que rápido e descontrolado. A razão é como uma espada bem afiada. Ela corta a ilusão e revela a verdade. Quando você a usa como bússola, você não se perde. Mesmo quando o mundo está em caos, você permanece firme. E essa firmeza é a essência da calma estoica. Não seja conduzido como um navio à deriva pelas ondas do que sente. Conduza-se como um capitão que, apesar do mar revolto, mantém o leme firme. Porque quem navega com razão, mesmo em meio à tempestade, jamais afunda. Lição 4. Pratique o desapego. Tudo é temporário, inclusive a dor. Tudo o que você tem hoje pode desaparecer amanhã. As pessoas, os bens, as certezas. Isso pode assustar à primeira vista, mas para o estoico é libertador. Marco Aurélio escreveu: perde-se apenas o que se possui. E a verdade é que nada realmente nos pertence. A impermanência é uma lei da vida, e quanto mais você se apega, mais você sofre quando algo muda. E vai mudar. O apego nasce do medo. Medo de perder, medo de ficar só, medo de não ser suficiente. Mas o apego, ironicamente, nunca protege. Ele apenas te amarra. E o estoicismo ensina que a liberdade interior é o maior bem que alguém pode ter. Quando você pratica o desapego, não é que você ama menos, é que você ama com leveza, é que você vive sem dependência, é que você encontra paz até mesmo nos finais. Desapegar não é abandonar, não é indiferença, é maturidade. É olhar para algo ou alguém e dizer: eu aprecio profundamente isso, mas se um dia tiver que ir, deixarei ir com gratidão. Isso preserva sua calma, porque você não se desespera quando algo termina. Você compreende que o fim faz parte do ciclo. Olhe para trás. Quantas coisas você achava que nunca superaria, mas superou? Quantas perdas abriram espaço para renascimentos? Quantas despedidas te ensinaram mais do que 1000 presenças? O que parecia o fim foi apenas o início de algo novo. E isso prova que a dor é temporária, que tudo passa, que você é maior do que seus apegos. Os estoicos treinavam esse desapego todos os dias. Meditavam sobre a morte. Visualizavam a perda. Não para sofrer, mas para se fortalecer. Eles entendiam que a estabilidade emocional não vem de ter tudo sob controle, mas de saber perder com dignidade, de saber continuar quando algo ou alguém se vai. Isso é grandeza, isso é serenidade. Praticar o desapego é praticar a gratidão. Em vez de se apegar com medo, você aprecia com presença. Em vez de querer segurar tudo, você se abre para o fluxo natural da vida. Você deixa vir, deixa estar. E quando for a hora, deixa ir. Sem resistência, sem desespero, apenas com fé. Tudo o que chega até você é um presente, não uma posse. Enquanto você estiver vivo, estará em constante movimento. E se você não se adapta, quebra. Mas se desapega, flui. E quem flui, permanece leve, mesmo nos ventos mais fortes. A dor existe, mas ela não é eterna. O apego é que a prolonga. Quando você solta o que já não está mais em harmonia com você, o universo responde. Ele renova, ele guia, ele transforma. E o estoico, com o coração em paz, permite que isso aconteça. Ele não luta contra o inevitável.
Ele caminha com ele em sabedoria e silêncio. Lição 3. Medite diariamente sobre a morte para valorizar a vida. A morte é inevitável. É a única certeza absoluta que temos. Por mais que evitemos pensar nela, a morte está sempre presente, silenciosa, esperando seu momento. Os estoicos encaravam essa verdade com coragem e clareza. Marco Aurélio nos lembra: você poderia deixar a vida agora. Deixe isso guiar suas ações, pensamentos e palavras. Essa reflexão não é para nos paralisar com medo, mas para nos despertar para a urgência do presente. Quando você medita sobre a morte, você entende que o tempo é limitado, que cada segundo importa. Você para de adiar o que realmente importa. A ansiedade sobre o futuro diminui, porque você sabe que o futuro é incerto e que só o agora é seu. Essa consciência traz uma calma profunda, porque tira o foco do que você não pode controlar e o coloca no que realmente importa: viver com intenção. Pense nisso. Quantas preocupações que você tem hoje daqui a um ano não significarão nada. Quantas brigas e disputas se dissolverão no tempo. A morte coloca tudo em perspectiva e nos ensina a valorizar as pequenas coisas. O sorriso, o abraço, o silêncio compartilhado, o sol que nasce, a respiração que nos mantém vivos. Os estoicos usavam a memento mori, a lembrança da morte, como um exercício diário. Eles não faziam isso para se desesperar, mas para intensificar a apreciação pela vida. Saber que tudo pode acabar a qualquer momento lhes dava força para agir com coragem, para amar sem reservas e para ser verdadeiros consigo mesmos. Quando você abraça essa ideia, você também aprende a perdoar. Perdoar a si mesmo, perdoar os outros. Porque a vida é curta demais para carregar mágoas. Você entende que guardar rancor é perder tempo de vida que não volta. A morte é o lembrete da urgência de viver leve, sem bagagens inúteis. Além disso, meditar sobre a morte ensina a aceitar a impermanência. Nada dura para sempre, nem a dor, nem a alegria, nem os momentos difíceis. Tudo é passagem. E essa aceitação gera uma paz que nenhuma tormenta pode destruir. Você se torna forte não porque ignora a morte, mas porque a enfrenta com dignidade. Quando você vive com a morte em mente, começa a agir com mais propósito. Passa a valorizar seu tempo, seus relacionamentos, suas escolhas. Aprende a dizer não para o que não serve, e sim para o que edifica. Aprende a estar presente, porque sabe que o presente é o único lugar onde a vida acontece. No fundo, meditar sobre a morte é um convite para a liberdade. Liberdade para viver plenamente, sem medo, sem pressa, sem arrependimentos. É um chamado para ser protagonista da sua história, para ser sábio em cada passo, para cultivar a calma mesmo diante da inevitabilidade. Assim, não tema a morte, mas use-a como um farol que ilumina o caminho para a verdadeira vida. Uma vida de consciência, serenidade e coragem. Porque só quem aceita o fim pode verdadeiramente celebrar o começo. Lição 2. Fale pouco, ouça muito, julgue menos. A sabedoria dos estoicos valoriza o silêncio e a escuta atenta como fontes de equilíbrio e serenidade. Sêneca afirmou: muitas vezes nos arrependemos de ter falado, mas raramente de termos silenciado. A fala impulsiva, sem reflexão, pode gerar conflitos desnecessários, mal entendidos e desgaste emocional. Já a escuta profunda abre espaço para a compreensão, a paciência e o respeito. Quando você aprende a falar menos, você dá espaço para o outro se expressar. Você descobre nuances que antes passavam despercebidas. Você amplia sua visão do mundo e das pessoas. Ouvir é uma forma poderosa de aprender, e o estoico se dedica a essa prática como uma forma de autocontrole e crescimento. Julgar menos é um passo essencial para manter a calma. Muitos de nossos conflitos internos nascem do julgamento precipitado, da intolerância e da necessidade de impor nossas opiniões. O estoico compreende que cada pessoa está em sua jornada, com seus próprios desafios e limitações. Assim, ele prefere cultivar a empatia, a compreensão e a humildade. A fala medida, ponderada, torna-se uma ferramenta de influência positiva, em vez de um instrumento de discórdia.
A sabedoria está em saber quando é hora de falar e quando é hora de permanecer em silêncio. Essa atitude promove a paz interna e o respeito ao próximo, fortalecendo relações e reduzindo o estresse. Além disso, ao julgar menos, você reduz o peso que carrega. Deixar de lado críticas constantes, cobranças e comparações libera a mente para focar no que realmente importa. Isso cria um ambiente mental onde a calma pode florescer, livre do ruído tóxico da negatividade. O estoico sabe que o silêncio é poderoso e que ouvir mais é um ato de coragem e inteligência. Ele pratica a paciência para entender antes de responder, a humildade para reconhecer que não sabe tudo e a serenidade para aceitar opiniões diferentes das suas. Portanto, cultivar a arte de falar pouco, ouvir muito e julgar menos é um caminho seguro para a tranquilidade. É um convite para viver com mais equilíbrio, respeito e presença. É uma prática que fortalece a mente e o coração, permitindo que você mantenha a calma mesmo em meio às turbulências. Quando você pratica essa lição, descobre que o silêncio tem voz e a escuta tem poder, e que a calma não depende do silêncio do mundo, mas do silêncio interno que você cultiva. Lição 1. Aceite o que não pode ser mudado e concentre-se no presente. Um dos ensinamentos centrais do estoicismo é a aceitação radical do que está além do nosso alcance. Marco Aurélio nos lembra em seus escritos que não devemos lutar contra o que a vida nos apresenta, mas sim aprender a navegar com serenidade. A resistência ao que não pode ser mudado só gera sofrimento e ansiedade, enquanto a aceitação abre espaço para a paz interior. Aceitar não significa resignar-se passivamente, mas compreender a realidade com clareza, focando sua energia no que realmente pode ser transformado: o seu presente, as suas atitudes, as suas escolhas. Quando você para de desperdiçar tempo e emoções em lamentações, você abre caminho para a ação consciente e eficaz. Imagine uma tempestade que não vai passar. Você pode tentar lutar contra ela, tentando controlar o vento e a chuva, mas isso só te deixará exausto. Ou pode aceitar que a tempestade faz parte do ciclo da natureza e buscar abrigo, protegendo-se com sabedoria. Assim é com os desafios da vida. A serenidade nasce da aceitação. Focar no presente é também um antídoto poderoso contra a ansiedade e o medo do futuro. A maior parte do nosso sofrimento nasce de projeções mentais sobre coisas que ainda não aconteceram e que talvez nunca aconteçam. O estoico vive o momento com plenitude, porque sabe que o único tempo realmente disponível é o agora. Ao aceitar o que não pode ser mudado, você se liberta das correntes da frustração e da impotência. Você se torna um agente ativo da sua vida, não um prisioneiro das circunstâncias. Essa aceitação não retira sua força, mas a direciona para o que vale a pena, sua própria transformação. Além disso, aceitar o presente com serenidade é um ato de coragem. É dizer: eu estou aqui neste momento enfrentando o que vier com paciência e sabedoria. É uma escolha consciente de não se deixar abater pelas adversidades, mas de crescer com elas. Esse ensinamento também nos convida a abandonar a ideia de que tudo deve ser perfeito ou conforme o planejado. A vida é imperfeita por natureza, e tentar encaixá-la em nossas expectativas é uma fonte constante de insatisfação. Aceitar a imperfeição é aceitar a vida como ela é. A calma do estoico não vem da ausência de problemas, mas da aceitação deles sem resistência. É um estado mental que permite olhar para o que está diante de nós e dizer: está difícil, mas vou enfrentar. Essa postura traz resiliência, força interior e tranquilidade. Portanto, pratique a aceitação consciente do que não pode ser mudado. Invista sua energia no agora, no que você pode influenciar. Viva com coragem, foco e serenidade. Essa é uma das mais poderosas lições da filosofia estoica para manter a calma em meio ao caos.